Grande Padilha, boa noite. Boa noite, Gil Fábio. Que bom a gente poder conversar com o pessoal e muita gente. Eu até fiz um Instagram vindo, porque hoje eu estava numa reunião da Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília. Quando estava vindo de lá para cá, aí já falei, vou estar lá no Tribuna Independente, um monte de gente já comentando, não, queremos saber disso, queremos saber sobre isso, mandando pergunta. E quando eu pedi para o Tiago entrar em contato com a sua assessora para ver se havia possibilidade de você conversar conosco e com a nossa audiência sobre isso, Padilha, é porque justamente foi proibida essas substâncias quando você era ministro da Saúde. E o presidente em exercício, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, sancionou na última sexta-feira, dia 23, a lei que libera a prescrição, a manipulação e venda de anfepramona, fenproporex, mazindol, até os nomes é difícil, né? E são substâncias usadas para inibir o apetite. Me fala uma coisa, Padilha, me parece que essas substâncias são proibidas na Europa e nos Estados Unidos. Por que o Brasil decidiu, através do governo que aí está constituído, liberar essas substâncias? Fábio, é muito importante a gente separar as duas coisas. Tá. A primeira é que foi uma decisão do Congresso e do governo que é muito grave. Aí eu não estou nem falando sobre o mérito das substâncias liberadas ou não. O que é muito grave, estava comentando, eu estava na reunião hoje da Organização Pan-Americana de Saúde, está virando quase um vexame internacional, que é o quê? É o Congresso, ou seja, deputados, senadores, parlamentares, poderem eles tomar uma decisão sobre quais são os medicamentos que vai ser vendido para a população. Ou seja, essa é uma decisão eminentemente técnica, de avaliação técnica, de rigor. Por isso que existe uma coisa chamada Agência de Vigilância Sanitária, que é uma agência independente. Você mesmo comentou, eu era ministro quando teve essa suspensão no Brasil. Agora, o processo da decisão do porquê suspender não foi uma decisão do ministro ou do presidente da presidenta da República ou do Congresso. Foi de uma agência técnica, Anvisa, que faz os estudos técnicos como é no mundo. Então, uma primeira coisa que me preocupa muito, que causa assim, um certo vexame, hoje representantes de outros países estão perguntando, o que é isso? Né? Que é parlamentares começarem a decidir sobre quais são os remédios que vão ser liberados para a população, ou seja, né, eles não têm nenhum estudo técnico, não têm nenhum parecer técnico sobre isso. Então, essa é uma coisa que preocupa muito. A outra é sobre esses 3 tipos de inibidores, né? Eu sei que tem muita gente que pode dizer o seguinte, eu tomei esse remédio e para mim foi bem, não teve nenhum problema, eu tomei essa medicação, emagreci, foi ótimo para emagrecer. Mesmo quando teve a proibição, de lá para cá e agora de novo, eu vi de muitas pessoas falando isso, assim, Padilha, mas às vezes esse era o único medicamento que eu tinha como alternativa. Colegas médicos falando assim, é o único medicamento que eu tinha, já tinha testado outro, não tinha dado certo. Eu queria poder testar isso como alternativa. O que é importante todo mundo saber? Durante muitos anos, esses medicamentos, depois de passarem por estudos, porque para se liberar um medicamento no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, além dos estudos dentro do laboratório, depois é feito um estudo com um número maior de pessoas para ver se tem efeitos colaterais graves e se funciona de fato. Nos primeiros estudos, os medicamentos não mostravam que tinha efeitos colaterais, mas não tão graves. Depois, quando começou a ser liberado o uso, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, identificaram que esses medicamentos foram associados com morte, arritmias cardíacas, ou quem tinha um problema de saúde mental leve, ficou mais grave o transtorno mental. Então, só para você ter ideia, esses medicamentos foram proibidos na Europa ou nos Estados Unidos em 99. Antes dos anos 2000 teve a proibição desses medicamentos, porque foram identificadas situações como essa. Mesmo o Brasil demorou mais de 10 anos para proibir, foi proibido em 2011, quando era ministro. Então, primeiro é muito grave o Congresso decidir sobre isso. O outro a gente tem que tomar muito cuidado no uso desse tipo de medicação, né? Eu sei que muitas dúvidas possam ter sobre isso, a gente poder responder as dúvidas, não quero me alongar muito, mas estou aqui para a gente poder falar um pouco sobre essas dúvidas que as pessoas têm. Uma pergunta que todo mundo faz, essas substâncias são viciantes? Várias delas são, porque o que são? São medicamentos que eles agem
uma parte deles são medicamentos que agem no sistema nervoso central. Tá. Então, eles mexem com aquilo que a gente tem, que a gente produz dentro do nosso corpo para ter a sensação de saciedade, né? De você não sentir mais fome. Então, são medicamentos que ou eles aceleram o metabolismo ou eles mexem com substâncias que a gente produz dentro do nosso corpo para impedir você de ficar comendo, né? Então, tem vários relatos de pessoas que começam a tomar esses medicamentos, quando interrompem, eles começam a sentir falta do medicamento, né? E passa a ter a necessidade de voltar a usar esse medicamento e fica, de uma certa forma, dependente a eles, né? Uma outra situação que é muito comum, que é o seguinte: você parar de comer, você reduzir a sua comida e emagrecer, não significa que você está comendo bem. Por isso que o grande erro, e eu sei que tem muitos médicos responsáveis que precisam de prescrever esses medicamentos, o grande erro é você achar que você vai emagrecer ou que você deve emagrecer tomando uma pílula, um medicamento. Você tem que emagrecer fazendo uma reeducação alimentar, voltando a fazer atividade física e, eventualmente, tomando suplementos. Tem suplementos naturais, você mesmo fala de alguns aqui. Sim. Tem alimentos que dão mais sensação de saciedade, a pessoa sente menos fome. Porque uma das coisas graves é você emagrecer rapidamente tomando esses medicamentos, reduzindo o que você come, e essa redução no que você come ser, por exemplo, produtos que não sejam saudáveis. Acontece muito, por exemplo, da pessoa perder peso, não porque perdeu gordura, mas porque perdeu massa muscular. Tá. Acontece muito isso. Então, a pessoa perdeu peso, e ao invés de ficar mais saudável, ficou menos saudável. Olha, eu tenho algumas coisas. São muitas perguntas. Já começamos aqui. Tem muita gente parabenizando, inclusive, o programa por abordar esse assunto. E nós agradecemos a vocês que estão nos acompanhando. Mas um dos argumentos do Congresso, antes de ir à pergunta aqui de um telespectador que já mandou, um dos argumentos do Congresso foi que não há medicamentos para se tratar da obesidade. Eles ficam sem opção. Os médicos brasileiros estão sem opção. Existe, de fato, essa falta de medicamentos? Ou de verdade, a liberação das substâncias é o algo a mais? Primeiro que é muito importante que fique claro para todo mundo. Ninguém vai combater obesidade ou emagrecer só tomando medicamento. Entendi. Se achar que vai fazer isso, vai ou emagrecer, corre o risco de emagrecer e não ficar saudável, porque vai emagrecer perdendo massa muscular, ou vai emagrecer ficando dependente do uso desse medicamento, né? Ou vai fazer o chamado efeito sanfona, que você emagrece quando está tomando medicamento, parou de tomar o medicamento, volta de novo. Então, emagrecer tem uma combinação entre atividade física, reeducação alimentar e você poder associar isso produtos que ajudam a te dar a saciedade, ou seja, não ter tanta fome, reduzir a sua quantidade de alimentos. Então, essa é uma coisa muito importante. Além desses 3 medicamentos, nós temos outros medicamentos. Então, não é verdade que não existiam outros medicamentos disponíveis. Medicamentos, inclusive, que têm ações similares. Por exemplo, não vou citar aqui para não fazer propaganda dos outros, mas tem medicamentos que também agem no sistema nervoso central, que dá essa sensação de saciedade, reduz a necessidade da alimentação e que eles também estão em observação, porque todos os tipos de medicamentos estão em observação e se revelaram medicamentos com efeitos colaterais menos graves. Nós estamos falando desses 3 medicamentos, efeitos colaterais como morte, como arritmia cardíaca, com a pessoa intensificar o transtorno mental que ela tem, aumentar a irritabilidade, né? Então, por exemplo, tem alguns desses outros medicamentos que são liberados com um controle maior, inclusive, pela Anvisa. A Anvisa fazendo um controle que a pessoa, o consultório tem que ter um tipo de receita específica, você numera a receita, sabe a quantidade de receitas que aquela clínica está dispensando, né? Tem algumas propostas que eu acho que são razoáveis, como, por exemplo, você limitar quais são as especialidades que podem prescrever esses medicamentos, porque eu até entendo alguns colegas médicos que falam o seguinte, mas eu uso esse medicamento de forma correta, eu faço um eletrocardiograma, vejo se a pessoa não tem hipertensão, porque se ela tiver hipertensão, ela não pode, se tiver diabetes, não está recomendado, se tiver alguma arritmia cardíaca que não é descoberta, não pode.
Se não tiver com IMC, que é o índice de massa corpórea maior que 30, não está recomendado. Então, eu até ouço alguns colegas mais falar o seguinte, mas eu tomo todos esses cuidados. É verdade, mas quando você libera um medicamento para comercialização, não necessariamente todo profissional toma os cuidados. A gente sabe que às vezes as pessoas começam a automedicação. É um medicamento que está numa casa, às vezes uma criança pode ir lá tomar, né? Uma outra pessoa que não sabe qual é esse medicamento. Então, a gravidade que tem. Nós temos outras alternativas, tanto de medicamentos que agem como em substâncias parecidas como esses três, que agem inclusive no sistema nervoso central, que tem maior controle inclusive da liberação deles, que é muito importante esse controle, porque o mundo inteiro continua controlando isso. E temos outras alternativas de suplementos, né, de uma alimentação mais regrada, de alternativas de suplementos naturais, ou seja, temos outras alternativas para o enfrentamento desse problema. Agora, uma coisa tem que ficar muito clara para todo mundo: ninguém vai resolver um problema de obesidade só tomando uma pílula. Obesidade exige necessariamente reeducação alimentar, atividade física e, eventualmente, tomando medicamentos, suplementos, né, que te ajudem nesse enfrentamento da obesidade. Olha, Letícia Oliveira, aqui de São José do Rio Preto, ela está perguntando o seguinte: Fábio Padilha, boa noite, parabéns pelo tema. Quais os pacientes, Padilha, que deverão se beneficiar da indicação destes inibidores de apetite que foram liberados? Olha, Letícia, é muito importante a sua pergunta. Primeiro, assim, quais os pacientes que não podem tomar de forma alguma, né? Não pode ser alternativa de tratamento usar medicamentos como esse. Pacientes são hipertensos, diabéticos, cardiopatas, pessoas com mais de 65 anos de idade, crianças, adolescentes, de forma alguma, né? Pessoas que já têm alguma história ou sinal de arritmia cardíaca, quem tem transtorno mental, né? Ou seja, você já exclui várias pessoas que não podem. Um profissional só deve abrir mão, né? Só deve buscar adicionar como parte da terapia medicamentos que sejam inibidores do apetite, depois de ter feito o esforço de reeducação alimentar, estimular a atividade física, outras alternativas, eventualmente precisa associar uma situação como essa, principalmente quando aquela obesidade, a gente não tem que ficar pensando na estética nesse momento, né? Pode ser o alcance da obesidade um alcance estético. Aí você tem outras alternativas mais saudáveis, porque a estética tem que estar combinada com a saúde. Você não pode, em busca da estética, fazer algo que seja um dano para a sua saúde, né? Mas quando você tem situações onde a pessoa já tem um estágio de obesidade que possa colocar em risco outros órgãos ou outras situações da saúde dela, né? Situações da obesidade mórbida, que a gente chama, que a pessoa já começa a ter outras doenças decorrentes da obesidade. Aí estaria indicado você fazer o uso de algum tipo de inibidor de apetite. E excluindo todas aquelas situações que eu te falei, né? E com muito rigor, muito acompanhamento, né? Por isso que a gente já tinha no mercado brasileiro, como no mundo, né, outras alternativas que não esses três medicamentos. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver qual que eu escolho aqui, são muitas. Vou para o Rio Grande do Sul, Antônio de Caxias, Rio Grande do Sul, ele está perguntando o seguinte: Padilha, duas coisas. Primeiro, é perigoso tomar esses medicamentos e fazer exercícios intensos por causa disso que vocês estão falando da frequência cardíaca? E se parar de tomar, eu engordaria em dobro? Olha só, Antônio, você fez uma pergunta que é muito comum, né? Às vezes a pessoa tem uma arritmia cardíaca, tem algum problema cardíaco que não está necessariamente diagnosticado. Você já deve ter ouvido falar, Antônio, de histórias de jogador de futebol que teve no meio do campo uma situação, um infarto, né, uma parada cardíaca. Situações de jogadores de futebol que são acompanhados, fazem exame periodicamente, acompanhamento com o fisiologista, não tinham descoberto uma certa arritmia cardíaca, né? A gente já viu situações como essa. Muitas vezes já aconteceu no uso dessas medicações na história, né, antes delas serem proibidas na Europa e nos Estados Unidos, no final dos anos 90 ainda, exatamente dessa associação que você falou. A pessoa começa a fazer atividade física, às vezes sem orientação profissional, inclusive. Então já está exagerando, já está provocando algo que pode ter um impacto nocivo para a sua saúde. Associa a isso tais medicamentos que podem, de uma certa forma, estimular o metabolismo, alterar a frequência cardíaca,
e aí ser uma combinação realmente muito arriscada e eventualmente até mortal. Por isso, primeiro assim, nem pensar em usar qualquer tipo de medicamento como esse sem uma rigorosa orientação médica, sem um conjunto de exames prévios sendo realizados para afastar os riscos ou reduzir os riscos que esses medicamentos podem dar numa pessoa. Padilha, queria agradecer muito a sua Imagina. presença e de a gente ter conversado sobre esse assunto importante, viu? Vamos lá, vamos continuar conversando, porque eu acho que esse é um tema que vai exigir muita orientação das pessoas. Com certeza. Nas próximas participações, as pessoas podem refazer as perguntas, a gente passa para o Padilha. @Padilhando. Pode perguntar lá. Tô de olho. Obrigado, Padilha.